A diáspora judaica, o espalhamento que moldou a Bíblia e o mundo cristão. A diáspora judaica. Muito mais do que um simples exílio, a diáspora foi um processo histórico e teológico que alterou para sempre a identidade do povo de Deus e preparou o mundo para a vinda do Evangelho. O significado da palavra, mais do que uma mudança de endereço. A palavra diáspora vem do grego, diasporá, que significa semeadura ou dispersão. É a mesma raiz da palavra esporo. Essa ideia de ser espalhado como sementes carrega uma dualidade profunda. De um lado, a tragédia do deseraisamento e da perda da terra prometida. Do outro, a potencialidade missionária de frutificar em terras distantes. No contexto judaico, a diáspora, em hebraico, galut, representa o estado de exílio e alienação espiritual resultante da desobediência às alianças. As sementes da dispersão, as profecias e as primeiras realizações. A diáspora não começou de surpresa. Ela foi anunciada por Deus como a consequência direta da idolatria e da quebra da aliança. Deuteronômio 28, 64, NVI, então o Senhor os dispersará entre todas as nações, de uma até a outra extremidade da terra. Lá vocês adorarão deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus antepassados conheceram. Esta profecia de Moisés é o aviso fundamental. As sementes da diáspora foram plantadas na desobediência. A diáspora não foi um evento único, mas uma série de ondas catastróficas. A diáspora do norte, Israel, 722 a.C., as 10 tribos perdidas. O reino do norte, Israel, mergulhou na idolatria dos reis Jeroboão e Acabe. Como juízo, Deus levantou o Império Assírio, uma máquina de guerra implacável. 2 Reis 17, 6-8, 23, NVI, no 9º ano de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou Israel para o exílio na Assíria. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus. Assim, Israel foi tirado da sua própria terra para o exílio na Assíria, onde ainda hoje estão. A política assíria era a desterritorialização. Eles não apenas exilavam, mas misturavam os povos conquistados, deportando israelitas para a Síria e trazendo outros povos, os de Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim, para habitar Samaria. Estes se miscigenaram com os remanescentes israelitas, dando origem aos samaritanos, que no tempo de Jesus eram vistos com desprezo pelos judeus do sul, João 4, 9. A diáspora do sul, Judá, 586 a.C., o trauma de Nabucodonosor. O reino do sul, Judá, apesar de avisos proféticos incessantes, de Isaías, Jeremias, Miqueias, também não se arrependeu. A sentença foi executada pelo Império Babilônico. 2 Reis 25, 8-11, NVI, no 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. O exército babilônio levou para o exílio todo o povo que havia deixado. O profeta Jeremias escreveu uma carta aos exilados, ordenando que eles não apenas lamentassem, mas construíssem uma vida na Babilônia. Ele os instrui a construir casas, plantar jardins, casar e buscar a paz da cidade para onde foram levados. Jeremias 29, 4-7. Esta foi uma revolução teológica. Deus não estava apenas na terra prometida, mas com o seu povo, mesmo no exílio. O retorno e a diáspora permanente. Sob o decreto de Ciro, rei da Pérsia, conforme profetizado por Isaías 44, 28, um remanescente fiel retornou a Jerusalém para reconstruir o templo, Esdras 1, e os muros, Neemias 2. No entanto, a grande maioria dos judeus nunca voltou. Eles haviam estabelecido raízes, prosperado e formado comunidades vibrantes em terras estrangeiras. A diáspora, portanto, tornou-se uma condição permanente do povo judeu. O mundo do Novo Testamento, um mundo já diasporizado. Este é o ponto mais importante para nós, cristãos. No século I, a diáspora não era uma memória distante, era a realidade viva da maioria dos judeus. Os judeus da dispersão. João 7, 35, NVI, os judeus então perguntaram uns aos outros, para onde ele vai ir, que não o possamos encontrar? Será que vai para os judeus dispersos entre os gregos a diáspora, e ensinar os gregos? Tiago 1, NVI, Tiago,
servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, a diáspora, saudações. A Septuaginta, LXX. Os judeus na diáspora, especialmente no Egito, Alexandria, em poucas gerações, perderam o hebraico como língua materna. Eles falavam grego, o koiné. Por volta do século III a.C., a Bíblia hebraica, nosso Antigo Testamento, foi traduzida para o grego em Alexandria. Esta tradução, chamada Septuaginta, tornou-se a Bíblia dos Apóstolos e da Igreja primitiva. Foi a versão mais citada no Novo Testamento. Sem a diáspora, talvez não tivéssemos a Septuaginta. A diáspora como ferramenta missionária de Deus. Aqui está a soberania divina agindo na história. A diáspora, uma punição, foi transformada por Deus na infraestrutura para a propagação do Evangelho. Sinagogas por todo o Império. Onde havia uma comunidade da diáspora, havia uma sinagoga. A sinagoga era não apenas um local de culto, mas também de ensino, comunidade e hospedagem para viajantes judeus. A estratégia missionária de Paulo, o apóstolo Paulo, ao iniciar seu trabalho em uma nova cidade, sempre ia primeiro à sinagoga, Atos 13, 5, 14, 14, 1, 17, 1, 2, 10, 18, 4. Lá, ele encontrava judeus piedosos que conheciam as Escrituras, tementes a Deus, gentios simpatizantes do judaísmo, que já criam no Deus único e eram a audiência mais receptiva. Uma plataforma estabelecida para pregar. A primeira grande missão aos gentiles foi em Antioquia da Síria, uma grande cidade com uma população massiva da diáspora, que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, Atos 11, 26. E foi dali que a primeira grande viagem missionária partiu, Atos 13. A igreja de Antioquia era composta por judeus da diáspora e gentios convertidos. Pentecostes, Atos 2. Quem eram os judeus piedosos, de todas as nações do mundo que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes? Eram judeus da diáspora que haviam voltado como peregrinos para a festa. Quando Pedro pregou, ele estava falando para representantes da diáspora de Parta, Média, Elão, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Roma, Creta e Arábia, Atos 2, 9 e 11. Estes, ao converterem-se, levaram o Evangelho de volta para suas comunidades de origem. O apóstolo Paulo, ele mesmo era um judeu da diáspora, nascido em Tarso da Cilícia, Atos 21, 39. Ele era fluente em grego, conhecia a cultura helênica e era um cidadão romano. Sua formação na diáspora o tornou o instrumento perfeito para ser o apóstolo aos gentios. Da punição à provisão. A diáspora foi, em sua origem, um ato de juízo divino. Foi um período de luto, expresso de forma comovente no Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos com saudade de Sião. No entanto, a fidelidade de Deus transformou a maldição em bênção. A diáspora espalhou o conhecimento do Deus único pelo mundo conhecido, preservou as Escrituras em uma língua universal, o grego, e criou uma rede de comunidades que serviu como a primeira estufa para a igreja cristã primitiva. É um poderoso lembrete de que os caminhos de Deus são insondáveis. O que parece ser o fim, em suas mãos, pode ser o recomeço mais glorioso. A dispersão do povo judeu foi, paradoxalmente, o preparo divino para a reunião de todos os povos, judeus e gentios, em um só corpo, por meio de Jesus Cristo.